São 15 horas e 30 minutos em São Paulo, 2 na Tri no ar, com áudio e imagem para você. Acompanhe o nosso programa pelo site trianon.com.br, clicando nos ícones do Facebook ou do YouTube, ou também pelos sites unip.br, objetivo.br e cursoobjetivo.b.br. Só para a gente complementar, gente, o nosso bloco estrelado, né? O bloco anterior que estavam aqui os nossos meninos medalhistas. Se o objetivo fosse um país, ele teria mais medalhas que países como França, Japão, Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia. Não, tá bom, né? Tá bom, né, Márcia? Tá bom, né? Europa inteira. Europa toda. Realmente é uma expertise, é uma forma de... muito bacana de a gente mostrar aqui para vocês o valor, né, desses meninos e as conquistas do Objetivo. E você sabia, viu que a gente estava falando de vários países, você sabia que a gente tem colégio Objetivo no Japão? Então, descobri agora. Que coisa interessante. Olha, são 5 unidades. Filhos de brasileiros que vivem lá têm a oportunidade de aprender como se estivessem no Brasil. Vivenciam 2 culturas simultaneamente. É bom saber que um país que valoriza tanto a educação conta com escolas do Objetivo. Silvia, a rede de escolas conveniadas Objetivo atua em mais de 450 municípios no Brasil e no exterior. Mas mais de 200 somente em São Paulo. Cerca de 430 mil alunos estão em escolas que adotam o sistema de ensino do Objetivo. Já a Universidade Paulista, Unip, mantém parcerias com mais de 88 instituições de ensino internacionais. Alunos da Unip fazem intercâmbio fora. Estudantes de outros países vêm para cá. Em 2016, alunos chineses vieram conhecer a Unip. Eles acabaram se encontrando com alunos chineses ou filhos de chineses da educação infantil e do ensino fundamental do Colégio Objetivo Vergueiro. Foi muito interessante, nós tivemos a oportunidade de fazer isso na TV, foi muito interessante, documentamos esse momento, presenciar esse encontro de surpresa entre eles, né? Alunos brasileiros e alunos chineses. E para falar sobre a expansão do Objetivo da Unip, o Duas na Tri conversa agora com a professora Márcia Cavalinha, coordenadora do Departamento de Programação Geral e Convênios do Sistema do Ensino Objetivo. E a Laura, né? Laura já está aqui com a gente há muito tempo e ela é responsável pelo Departamento de Relações Internacionais da Unip. Laura e Márcia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada pelo convite. Começando com a Márcia. Márcia, essas escolas no Japão, elas funcionam como? Há quanto tempo elas existem? Bem, nós temos parceria com essas escolas no Japão já desde 1999, né? E é um trabalho assim que a gente vem fazendo para conseguir manter essas escolas lá, no sentido de dar essa qualidade de ensino que temos aqui no Brasil para essas famílias de brasileiros que estão lá no Japão, né? E nós tivemos já desde essa época uma quantidade grande de escolas, porém na crise, né, naquela crise grande internacional, nós acabamos em 2009 tendo alguma diminuição, né, no número de escolas, porque as famílias que estavam lá sentiram muito essa questão financeira, tiveram que retornar para o Brasil e algumas escolas então precisaram parar com as suas atividades. Mas aos poucos, né, conforme isso foi melhorando, a situação financeira foi se estabilizando, nós fomos retomando, né, o contato com essas escolas, elas foram reabrindo e aquelas que permaneceram, porque algumas permaneceram, estão conosco até hoje, né? Então nós estamos agora num trabalho de reativar mesmo e aumentar o número dessas escolas que estão lá no Japão. Márcia, é um orgulho, né? Você ter uma escola no Japão. A gente fica imaginando, essa escola, ela segue totalmente
o objetivo e o nosso método objetivo? Ou também os alunos aprendem a cultura japonesa? Como funciona lá? Então, é bastante interessante porque eles aprendem, essas escolas, elas seguem totalmente o currículo daqui, elas são homologadas, inclusive, pelo MEC, né? Então, o currículo que é desenvolvido lá, o material didático é o mesmo das nossas escolas aqui. Então, esses alunos aprendem exatamente o que os alunos aqui do Brasil aprendem. Então, isso é muito bom porque quando eles voltam, essas famílias são famílias que muitas vezes retornam, né, aqui para o Brasil. As crianças os alunos estão totalmente integrados ao currículo brasileiro. E, paralelamente a isso, eles têm também todo um trabalho da cultura japonesa também, eles aprendem a língua. Então, muitas escolas funcionam em período integral. Então, os alunos ficam lá desde as 8 da manhã até as 17 horas. Então, eles têm numa parte do dia o currículo igualzinho aqui. Algumas escolas, por exemplo, dão espanhol também, como nós damos aqui no Brasil, filosofia, sociologia, além de todas as disciplinas básicas, né? E fora isso, todas as questões da cultura japonesa também. Eles aprendem isso, também. Né? É muito interessante. Muito gostoso quando a gente recebe algum diretor que vem, porque a gente faz todo esse contato, tem todo um apoio, né, pedagógico para os professores, né? E os diretores às vezes vêm para fazer, né? Recentemente, né? esse intercâmbio. E recentemente nós tivemos com um diretor de uma das nossas escolas que está conosco há mais de 13 São anos. quantas? São quantas escolas lá? Agora são 5. Agora nós estamos com 5. Então, ele esteve aqui, e aí, assim, a gente conversar e ele contar, e eles vêm buscar exatamente as novidades, né, para levar para lá, para implantar, porque eles querem realmente que tenha a mesma qualidade das escolas do Brasil. Então, esse contato com eles, né, essa troca, então eles trazem fotos para a gente, vêm contando das conquistas. Por exemplo, eu estava assistindo o bloco anterior, né? Uma das coisas que eles querem incrementar lá, a participação nas Olimpíadas. Então, eles vieram buscar subsídios, tanto é que quando um dos diretores, né, de uma das nossas escolas, a Niken, esteve aqui... Participar das Olimpíadas de Física. Isso, essas Olimpíadas científicas, conseguirem fazer o mesmo preparo que nós fazemos com os nossos alunos. Eles estiveram, inclusive, conversando aqui com a Malu, né, com a nossa diretora, com a Malu Guimarães, pedindo orientação de como eles podem fazer, de como eles podem colocar um tipo de colégio integrado. Então, é esse interesse deles de fazer realmente uma escola com a mesma qualidade do objetivo. Além do material didático, que é o suporte, né? Sim. Que vai daqui. Sim, o material vai daqui. Material Perfeito. igualzinho o nosso. Agora, Márcia, quero estender a conversa também para a Laura. Nós estamos falando aí do continente asiático, né? Porque sai do Japão nós estamos falando para o colégio. E aí nós vamos para a universidade, e a universidade também mantém essas parcerias. E a China é um desses parceiros, Laura? Boa tarde. Boa tarde. A China é um desses parceiros. Nós temos, como a Silvia falou, 88 parcerias, né, em todos os continentes e em vários países, né? E esse programa com a China é um programa que é com a Jiao Tong University em Shanghai e com a Universidade de Pequim, é patrocinado pelo Santander Universidade, chama Top China e Top Brasil. No Top China, alunos brasileiros, então alunos da Unip, foram com o professor estudar e falar um pouquinho sobre sustentabilidade, algum tema do momento, né? Em geral, muito se fala sobre sustentabilidade, se troca experiências e se pensa em projetos futuros. E também para vivenciar, então, além do programa na universidade, que os alunos têm aula manhã e tarde, eles têm a chance de vivenciar a cultura chinesa, o que é muito importante, porque aí vamos falar que quando os chineses vieram, os professores e alunos chineses de várias universidades da China e foram recepcionados na Unip, tiveram a chance de encontrar os alunos do grupo objetivo, lá do objetivo da Vergueiro especificamente. E esses alunos que são ou meninos em geral e meninas que nasceram no Brasil, mas são de famílias chinesas, né? Então você vê que na internacionalização você reencontra um pouco, você reconecta culturas,
né? E você também se lança para o futuro, no avanço da educação e da pesquisa. Então, você tem um passo de reconexão, um passo para dentro e um passo para fora, Sim, né? Que é sim. exatamente apontando... Vocês falaram muito de criatividade com os alunos no bloco anterior, de que ganharam os prêmios em física, né? E vocês falaram sobre essa vontade de estudar no exterior. Então, Exato. o que significa? Quando você vai para o exterior, você, então, vai pensar na pesquisa. Pesquisa que vai apontar novos caminhos para a humanidade. Essa é a ideia, não é? E encontrar, então, também possibilidades fora do país que não são só aquelas que você tem na sua própria cultura. Então, nisso, você dá um passo para o novo. Porém, quando vocês perguntaram para o Vitor para onde ele queria ir para o Japão, porque também tem a família dele. Então, quando os alunos O chineses... componente emocional também conta, né, Laura? Quando os alunos chineses encontraram, os alunos brasileiros, né, oriundos de famílias chinesas, encontraram os alunos chineses, e os alunos chineses mesmo, que eles encontraram aquelas crianças aqui, foi, olha, me arrepia só de falar, porque foi espetacular. Foi um encontro, que é aquele encontro atemporal, uma coisa que sai um pouco do tempo. Ele te traz uma coisa que é uma coisa que é daquilo que somos e que nos liga, que é uma coisa meio genética, né? Uma coisa que ela ganha, potencializa muito, né? Ela potencializa as conexões. E quando a gente fala de internacionalização, estamos falando de aproximar e de comunidades globais. Então, nesse sentido, a internacionalização ela é muito importante na construção da paz. Na construção da paz no mundo. Então, da evolução tecnológica, da evolução humana e de encontrar e conectar as melhores mentes. Então, vocês estavam com um grupo aqui, do Grupo Objetivo, dos físicos, né, que ganharam o prêmio, né, The Young Physicist. E esses meninos, eles têm a chance de ir para fora e de trazer para a gente também, né? Porque é importante essa quando troca, se né? fala em pesquisa, em ensino, em academia, em escola, né? Nesse grupo educacional, porque o grupo educacional aqui que a gente se encontra é um grupo que sempre primou por esse avanço, né, para o futuro, esse apontar para o futuro com essas conexões internacionais. A internacionalização faz parte, né, desse grupo educacional. E aí, então, nesse contexto se insere o Objetivo e a Unip. Olha, bacana, Nossa, hein? e que fala Meu Deus, é verdade. Eu pude acompanhar, né, esse encontro que ela mencionou, que vocês tinham falado dos alunos, foi realmente muito interessante. Foi emocionante de ver a conexão, isso que ela falou, a conexão deles, a origem, foi muito bacana, A gente muito bacana. sentiu na televisão, né, que eles foram, inclusive, participaram de um Isso. programa da Mega TV, o Conectado, na época, e assim, é igual, né? Não dá para definir quem é do Brasil e quem é da China. Então, a criança é criança e tem parece que é um reencontro entre eles, né? Tipo, foram separados de alguma forma pelo universo, mas ao mesmo tempo se E encontraram. olha, e é também uma extensão, é um reencontro, você vê que tem um movimento de encolhimento e de alargamento, porque eles se encontram. Agora, o que é interessante quando existe esse encontro é o seguinte, isso pode se estender para o futuro, porque os chineses voltam para a China, os brasileiros ficam aqui. Mas aí se cria essa ligação, essa comunicação, esse canal aberto, que falando, né? que eles já estão todos no Facebook, né? Então, se você for ver no grupo que foi para a China e no grupo que veio para o Brasil, todos estão conectados através das redes sociais. Tem redes sociais que são brasileiras, internacionais, outras que tem o WeChat, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem várias. E eles vão se conectando. E aí tem histórias dos alunos falando depois. E depois, professora, eu conversei com um professor, então, lá na China, e eu estou fazendo um projeto de pesquisa, e ele falou que gostaria de me abrigar, você pode me dar uma carta de referência? Então, os alunos vão, apresentam, lógico que tem uma escolha dos alunos, os alunos que são esforçados, que são estudiosos, que têm projetos, né? Então, quando eles são selecionados, há um processo de seleção que é baseado bastante em projetos. Então, esse último foi projetos para sustentabilidade. Eles apresentaram projetos e lá na China também eles têm que apresentar trabalho para os professores, tanto brasileiros quanto chineses, né? Então, são alunos que eles vão evoluir para uma comunicação que pode fazer com que eles ganhem mais bolsas e sejam aceitos em universidades no exterior. Qual é a intenção? A intenção é que os alunos possam ir para o exterior, estudar, participar de programas internacionais desse intercâmbio acadêmico, né, irem para diversos países, e aí
retornarem para o Brasil e também trazerem o desenvolvimento para o país. Então, eles levam o desenvolvimento, eles são embaixadores do Brasil em todos os países que eles vão. Embaixadores também de si mesmos e das instituições que eles representam, claro, obviamente, né? Porque todo o conhecimento que eles adquirem aqui no Colégio Objetivo, né? Com a professora Márcia, os professores de todo o grupo e da Unip também, eles vão levar esse conhecimento do desenvolvimento nacional e representar, então, o país no exterior. E mudar um pouco essa cara. Isso é algo muito importante, porque quando a gente fala também da visão de outros países, nós tocamos na questão do preconceito. A gente pensa na China, pensa de alguma forma, a gente não sabe tudo que está sendo feito lá. Então, é muito interessante, porque há um aprofundamento na interculturalidade, né? E também, dessa forma, a criatividade, ela evolui, né? Porque vocês estavam falando de criatividade com os meninos do Objetivo, e a criatividade, ela é uma aplicação, os seus alunos falaram, temos que estudar muito, que senão acontece, mas também o elemento novo, né? E dessas conexões que não esse são... estranhamento, né? Esse estranhamento, ele é importante. Então, nos grupos criativos, você tem um multiculturalismo, é multiétnico, são várias capacidades num grupo. Você vê que um é mais expansivo, outro é mais técnico, outro é mais humano. Você vê que no grupo ali, eles tinham que ter a capacidade de comunicação. Um dos meninos falou, eu não posso gaguejar, né? Eu não posso gaguejar, eu tenho que comunicar bem a minha ideia com clareza e fazer a comunicação. O outro era mais técnico, né? Ele estava pensando... Então, essa tecnicidade, né, que a gente fala, e essa capacidade humana de se comunicar e tem um componente emocional. Então, esse encontro dos alunos chineses com os alunos brasileiros do Objetivo, ele primou por isso, porque as aulas aqui, elas eram técnicas. O grupo de professores chineses vinha fazer aulas sobre questões técnicas e depois descobriram um componente emocional, que é muito importante para a cultura chinesa, e nossa também, é um ponto em comum. Nós encontramos pontos em comum, né? Nesse caminho dos alunos do Objetivo e dos alunos da China. Muito legal. Agora, Márcia, por que o Japão? Por que o Objetivo resolveu extrapolar as suas fronteiras indo para o Japão? Ou foi ao contrário? Na realidade, foi uma coisa dupla, porque com essa demanda grande, né, da colônia japonesa que foi para o Japão em busca de oportunidades e havia lá uma possibilidade econômica, financeira boa para eles, né? As fábricas estavam contratando, o desenvolvimento lá financeiro estava bom. Havia lá uma quantidade muito grande de famílias brasileiras. E elas não queriam perder essa referência das escolas do Brasil. E então, eles mesmos se empenharam junto ao MEC para conseguir essa autorização e esse reconhecimento das escolas lá. Eles lá no Japão? Lá no Japão. As tá. famílias brasileiras, a comunidade brasileira lá no Japão se uniu, né, e fez esse trabalho junto ao MEC para que as escolas fossem reconhecidas. Tanto é que é o único país que tem todas as escolas, quer dizer, as escolas que têm a qualidade necessária para serem homologadas, mas é o único país que tem esse reconhecimento do MEC. E também porque praticamente 100% das famílias brasileiras que estão lá, elas são documentadas, elas são oficiais, né? Não estão lá de uma maneira clandestina, irregular. Né? Certo, então, isso fez com que o MEC também reconhecesse essas escolas. Então, o currículo das escolas, ele é totalmente equivalente. Então, quando alguma família de lá vem para cá, é muito interessante, porque elas procuram as escolas do Objetivo. Claro, e aí, já tá lá, né? volta para lá, a criança, o estudante não perde. Não perde nada. Não perde nada do seu ano letivo. Então, havia essa demanda, né, deles, e aí eles nos procuraram, né,
para que a gente fizesse esse trabalho, como a gente já tinha esse trabalho de convênio com as escolas aqui do Brasil, para nós foi muito fácil estender isso para o Japão, né? Aliás, tem um dado aqui, são 185 mil brasileiros no Japão hoje. Isso mesmo. É muita gente, 185 mil e disso daí mais ou menos 30 mil na faixa escolar. Então é um contingente grande, né? Escolar de que idade? Da educação infantil ao médio. E agora nós temos também pré-vestibular já lá. Uma das nossas escolas montou o cursinho pré-vestibular, já dando essa oportunidade para estudar aqui? Para que eles possam se preparar para, quando voltarem, enfrentar os vestibulares. Quer dizer, as famílias que estão lá são famílias que estão temporariamente. Geralmente. Esse é o objetivo do objetivo lá. Na realidade, não vamos dizer que sejam 100% das famílias, né? Mas uma grande parte vai por um tempo, tem um trabalho temporário, outras se estabelecem e ficam, mas tem uma parte que vai e fica durante um tempo. Por isso, essas famílias normalmente procuram as escolas brasileiras, né? Porque quando eles vão definitivamente, eles até procuram as escolas japonesas isso mesmo. Para essa mobilidade, Isso. né? Essa mobilidade é fantástica. É muito interessante. Porque eles não perdem nada, né, Márcia? Porque quando tiver que... às vezes eles vão e voltam, né? É uma característica aí dessas famílias. Né? Agora mesmo, por exemplo, nós temos uma aluna que está estudando numa das nossas unidades, né, conveniada lá de Mogi, que a família veio temporariamente, estudava lá, numa das nossas escolas do Japão. A família veio temporariamente para resolver algumas coisas. Ela está estudando lá. Não perdeu nada. Pode ficar aqui 20 vem com seu dias, material um mês, normal, estuda e volta para lá e entra na mesma série tranquilamente, sem problema nenhum. Então, eu acho isso muito interessante, né? Laura, a gente estava conversando, inclusive, com alguns alunos, já que vocês acompanharam o outro bloco, né? Foi muito interessante com os nossos medalhistas. E o Vitor, né? O Vitor Tamai quer ir para o Japão, especificamente. Eu estava brincando com ele e falei, você sabe que nós temos essa parceria, o objetivo, o NIP tem essa parceria. Quem que realmente pode entrar nessa parceria e fazer parte dessa mobilidade internacional? Olha, nós fazemos as parcerias internacionais para alunos da Unip, na Universidade Paulista Unip. Então, os alunos, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, em pesquisa, eles podem ser beneficiados. Então, qualquer aluno matriculado e que tenha boas condições acadêmicas, que leia-se boas notas, mas não é só isso. Porque uma característica interessante, nacional até, eu diria, é que os alunos gostam de trabalhar, eles se inserem novos no mercado de trabalho, né? E, então, a gente verifica as notas, o desempenho acadêmico e também algumas características de comportamento. E aí eu quero até falar uma vantagem aí para esses alunos do Japão, especificamente, que vocês estão falando, estão transitando entre países, porque com a internacionalização, o aluno que vai, ele ganha uma série de vivências que potencializa algumas características pessoais que são muito valorizadas no mercado de trabalho. Uma dessas características é a resistência à mudança, então é um centramento, uma percepção do outro, de características que não são suas e nas quais você precisa negociar. São características de negociação. Quando você vai para um outro país, é como se você estivesse entrando na casa de outro, são outras regras, são outras leis, são outra forma de se comunicar, outros valores, às vezes, para os quais você precisa estar atento e precisa se abrir para a negociação. Por isso que a gente fala muito de paz e globalização quando a gente fala de internacionalização. Mas no mercado financeiro, todos em geral, os chefes, vamos dizer, os líderes que passaram por processos de internacionalização tendem a contratar pessoas que tiveram a experiência internacional, porque sabem o quanto é duro e difícil você ter que... Porque uma coisa é você ir como turista, né? Tudo lindo. Lindo. Portugal, né, Márcia? Para Paris, para Portugal, para outra coisa, né? Para a Austrália, para o Canadá. Uma coisa é você
de fato, morar naquele país, né, e ter que estabelecer uma comunicação positiva. Então, o direcionamento desses alunos, se a gente está falando de característica, é uma característica de se posicionar positivamente frente à diferença e capaz de negociar para construir projetos interessantes e importantes para a comunidade com relação ao futuro, óbvio. Sabe, só pegando o gancho aqui do que ela falou, que isso é uma coisa interessante que eles destacam, né, pra gente. Essa questão de, por ser uma escola brasileira lá no Japão, eles se sentem em casa. Então, eles continuam tendo a valorização da nossa tradição, né? Então, as nossas datas cívicas, enfim, tudo isso é respeitado, não perde. Então, eles ajuda muito na adaptação deles também. Esse é um ponto bastante positivo. Bem interessante. Que maravilha. O nosso tempo está estourado. Então, mas também os meninos foram maravilhosos. Tomaram conta, né? O convite está feito aqui. Quero agradecer a Márcia Carvalhinha, que é coordenadora do Departamento de Programação Geral e Convênios do Sistema de Ensino Objetivo. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. E agradeço também a professora Laura Ancona Lopes Freire, diretora do setor de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica da Universidade Paulista. Um prazer. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Parabéns para vocês pelo programa.